Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, lá na igreja dos crentes vai ter pipoca, cachorro-quente, deixa eu ir, mãe. Minha mãe falou, vai, já que você pode, dá pra você ir sozinha pertinho de casa, vai. Nesse mesmo tempo, a minha mãe era uma alcoólatra, né? O meu pai era usuário de droga. E eu fui a primeira a ir, e me apresentaram o Jesus do Homenzinho Torto. Quando eu me deparei com o Jesus do Homenzinho Torto, eu falei, meu Deus, mas que Jesus é esse? Que endireita todas as coisas, endireita o caminho, endireita a casa. Eu falei, meu Deus, eu quero esse Jesus para mim. E eu fiquei apaixonada. Foi o primeiro louvor, Ju. Foi o do Homenzinho Torto, meu primeiro louvor. Eu fiquei me apaixonada por esse Jesus do Homenzinho Torto. E quando eu saí de lá, teve os 3 dias de trabalho, eu fui um dos frutos que ficou. E eu comecei a ir para a igreja sozinha. Eu ia para a igreja sozinha. Você tinha quantos anos, Paula? Tava com 7 anos de idade. Uau. Com 7 anos de idade. 7 anos. Eu ia sozinha, porque era bem próximo da minha casa. Só que naquele tempo, o salão que era alugado, ele não tinha salinha para fazer cultinho com as crianças no momento do culto. Então, o que eles faziam? Para manter a ordem do culto, os pais chegavam, aquele ministério grande de criança, os pais chegavam e guardavam lugar para os filhos. Porque tinham os bancos nas laterais onde ficavam sentadas as crianças, e com muita criança. Então, os pais chegavam, guardavam o lugar para os filhos com Bíblia. Os que não guardavam, colocavam os filhos sentados no colo no momento da palavra. Muita criança, deixar junto num banco sem ter escolinha, bichinho pega fogo, né? Aí, para manter a ordem, o que eles faziam? Vamos guardar lugar e, no momento da palavra, as crianças iam saindo, uma por uma, para se sentar no colo dos pais, ficar lá com eles. E eu era a única criança daquela igreja que, quando chegava o momento da palavra, ia saindo. Uma por uma, Ju. Uma por uma. E você olhava, sempre fui alta, gente. Sempre fui alta, magrela, sim, alta. Então, não tinha nem como não ver. Se fosse pequenininho, eu ficava escondidinha no banco. Mas sempre fui alta. Então, eu sempre ficava em evidência ali naqueles bancos. Saía todas as crianças e eu era a única criança daquela igreja que não tinha os pais na igreja. Ninguém tinha guardado um lugar para mim. Não tinha ninguém para me chamar, vem sentar no meu colo. E eu ficava lá sentada sozinha todos os cultos. E eu me lembro... Com certeza. E eu me lembro que, em muitos desses cultos, a irmã Cidinha, muitas das vezes, ela sentava no banco da frente, junto com o irmão Toninho. E, às vezes, ela me via sentada sozinha lá, e ela se levantava, ela vinha até onde eu estava, Ju. Às vezes, ela me colocava sentada no colo, ela dizia, filha, senta um pouco no meu colo aqui, Paula. Eu sentava um pouquinho no colo dela. E aquilo, para mim, era um abraço de Deus, sabe? Mas você sabe que, conforme eu fui crescendo, eu comecei a me questionar, Ju. Eu falei, Deus do céu, a distância... Às vezes, contando o meu testemunho mesmo, sabe quando vem aqueles pensamentos? Eu falei, Deus, a distância de eu ir até a irmã Cidinha, era a distância da irmã Cidinha vir até mim, né? Porque, às vezes, tudo que eu queria sentada naquele banco, mesmo criança, eu falava, Senhor, eu não quero mais ficar sentada sozinha aqui. Sabe? Eu orava e eu dizia, Senhor, salva minha mãe, salva o meu pai. Eu não quero ficar sentada sozinha nesses bancos. E a irmã Cidinha vinha e me colocava sentada no colo dela, e depois eu comecei a me questionar. Eu falei, Deus, por que a irmã Cidinha não me chamava para ir sentar com ela? Aí o Espírito Santo ministrou meu coração. E ele me disse assim, que eu já estava te ensinando, que se você quer ter resposta, você precisa ficar no lugar que eu te posicionei. Sabe? Ela poderia me chamar, mas eu estaria saindo do lugar a qual eu estava posicionada, intercedendo pela minha casa. E diante disso, gente, eu sou pastora. Posso começar? Eu já quero liberar essa palavra para a vida de alguém. Quero liberar essa palavra para a vida de alguém. Porque muitas das vezes, ainda que nos custe o posicionamento que estamos tomando, sabe? Vale a pena estar nele. Porque é no nosso posicionamento que a resposta de Deus é liberada sobre as nossas vidas. E ela me chamava para eu me assentar no colo dela, para eu sentar no colo dela onde eu estava. E eu me lembro que teve um dia que o pastor Ednelson disse assim, peça para o Senhor aquilo que você mais quer receber. Aquele culto maravilhoso, cheio da presença de Deus. Eu falei, Senhor, o que eu mais quero é ter os meus pais na igreja. Salva a minha casa, salva os meus pais. E eu me lembro que quando o pastor falou isso, a irmã Cidinha, eu estava com ela no banco. E ela falou assim, Paula, vamos orar para que Jesus salve a sua família. E ela fez essa oração junto comigo. E passou alguns dias, a minha mãe começou a ir na tarde da bênção, convidada pelas mulheres, passando pela rua, foi convidada pela pastora Nice, na época era líder das mulheres, e falou, viu, a gente tem uma tarde da bênção aqui, venha participar com a gente e tal. Só que o meu pai era muito atormentado por demônios e tinha um ciúme doentio pela minha mãe. Ele não deixava a minha mãe para lugar nenhum. Para vocês terem noção, eu via minha mãe correndo do sol dentro de casa.
Porque se a minha mãe tomasse sol dentro de casa, ele chegasse e visse as bochechas da minha mãe meio vermelha, e ele dizia, não, você saiu na rua. Foi caçar o quê na rua? Entendeu? Da chicote. Era uma pressão, né? Isso, o chicote já estralava dentro de casa. Então, era terrível. E eu me lembro que a minha mãe começou a ir na tarde da benção escondido do meu pai. Aí um dia meu pai tá trabalhando na padaria, e o diabo chega no pé do ouvido dele e diz assim, sai mais cedo do serviço hoje. Nossa. Vai ver o que está acontecendo dentro da sua casa no dia da tarde da benção. E ele saiu mais cedo do serviço, chegou em casa, cadê minha mãe? Oh, Jesus. E a mãe não estava lá. E ele saiu endemoniado, doido, procurando ela pela rua. Aí ele estava passando pela porta da igreja, foi andar pela rua de trás, estava passando pela porta da igreja, porta grande aberta, cadeira brancas dessas de plástico. Ele identificou a minha mãe, só tinha algumas mulheres lá dentro da igreja. Ele identificou a minha mãe. E quando ele viu a minha mãe, ele grudou a minha mãe pela cadeira, assim, Ju, por detrás. Minha mãe nem viu. Ele só foi arrastando a cadeira e arrastando a minha mãe pelo meio da igreja. A cadeira arrebentando. Blá, blá, blá. Ele olhou para minha mãe e falou assim, não quero nunca mais que você venha para uma igreja. Nossa. E a partir de hoje, nem essa menina. Você estava junto no que aconteceu? Isso, quando isso aconteceu. Aí, o que aconteceu? O meu pai pegou e falou essa palavra para minha mãe. E a igreja mudou-se. Eu me lembro que a igreja mudou-se de lugar. Já não era mais na Vila Aurora. E ela foi para o Jardim Mesquita. E eu já não podia ir sozinha. Minha mãe não podia me levar, porque ainda que ele me liberasse para ir sozinha, eu já não poderia mais, porque a igreja já era longe, eu ainda era uma criança. Sim. Só que a semente estava plantada no meu coração. Sabe aquilo que eu disse sobre posicionamento? Uhum. Aquela semente estava plantada no meu coração. E eu brincava com a criançada ali na Vila Arruda. Pulava amarelinha, mãe pega. Me mudei da Vila Aurora para Vila Arruda. Mãe pega. Porque a gente sabia o que era brincar. Vamos combinar? Sim. Sim. Melhor época da vida, Adorava. né? E era bom demais. A gente Exatamente. sabia o que era ficar até de noite na rua, com a bicicleta encostada na beira da calçada. E a criançada, eu brincava com a criançada, nenhum era filho de crente, nunca tinha ido para uma igreja, gente. Aí eu brincava com a criançada, pulava a amarelinha, fazia de tudo. Mas dava determinado momento, eu olhava pra criançada e dizia assim, gente, vamos fazer cultinho? Não acredito. Juro. Verdade. Juro. E eles diziam, como é que é isso? Eu olhava pra criançada e eu dizia pra elas, ajoelha aí. E a criançada ia ajoelhando na calçada, assim, sabe? E eu saía orando cabeça, as criançadas. E agora eu vou ajoelhar. E eu me lembro disso, gente, com tanta clareza. Sabe? Eu falei, gente, agora eu vou ajoelhar, vocês vão estender aqui a mão, vocês vão orar pela minha vida. E eu fazia... Gente, eu desenvolvia até a pensa. Brinca comigo. Teatro, que a criançada comprava cartolina. Vamos juntar as moedinhas, vamos comprar cartolina, fazer as asas dos anjos, sabe? E quebrava os copos fazendo Santa Ceia, Ju. Ceiava com a criançada. Verdade. Eu costumo dizer que eu não tirava dízimo e oferta porque eu não tinha salva, minha amiga. Porque se desse uma casofilácio ali pra mim, meu amigo... Era serviço completo. Serviço completo. E era uma bênção e tal. Só que daí, criança de 7 anos, quando começa a querer muito alguma coisa. E eu comecei, mãe, me leva para a igreja. Mãe, me leva para a igreja. Minha mãe dizia, Paula, não vai arrumar problema para mim. Você sabe que se eu falar com o seu pai, ele não vai deixar. E você já faz cultinho aqui com as crianças. Fica brincando com as crianças. Mãe, mas eu tenho saudade. Eu falava, mãe, eu tenho saudade do louvor, eu tenho saudade da irmã Cidinha, eu tenho saudade da palavra. Me leva na igreja, mãe. Paula, não vai dar para eu te levar. Aí começou, Paula, vem comer, não quero comer. Paula, estão te chamando para brincar, vai brincar. Não quero brincar, o que é que você quer? Eu quero cultinho, eu quero ir no culto. Nossa. Eu quero ir no culto, mãe. Eu quero ver a irmã Cidinha, eu quero ir pro culto.